Olá, querido aluno. Estamos indo para mais uma aula do terceiro módulo, né? A segunda semana. Essa é a segunda aula que a gente vai falar sobre orfandade, maternidade e paternidade. A gente vai se aprofundar mais nesse assunto, né? Que você esteja aí com o seu coração aberto, né? Com a sua mente focada, né? Sua mente cativa ao Senhor para todas as instruções, né? Aqui são coisas que a gente vai falar sobre o lar, sobre a sua casa, né? Sobre como se comporta um pai, uma mãe, né? Um filho, e a gente vai se aprofundar bastante nesses aspectos. Então esteja preparado, né? Ore para que o Espírito Santo esteja te dando a direção, te dando, enquanto eu ir dando a aula aqui, o Espírito Santo ir falando ao seu coração algumas atitudes de repente que você precisa mudar, ou o Espírito Santo falar que você está no caminho, você está fazendo certo, né? Você está sendo um ótimo pai, uma ótima mãe, né? Um ótimo filho, ou de repente o que você precisa mudar para que o seu lar ele se enquadre um pouco nisso que a gente vai falar. Aqui a gente vai falar sobre vários assuntos, então esteja com o seu coração e a sua mente aberta, acompanhando aí no seu PDF, sua Bíblia, muito importante. A gente não vai falar tanto versículo porque é assunto familiar aqui, mas tem alguns versículos e no seu PDF vai ter alguns também para vocês acompanhar, amém? Então, já começando falando sobre orfandade, no dicionário diz que é quem perdeu pai e mãe, né? O pai ou a mãe morreu, então o filho ele se torna órfão. Só que existe no ambiente espiritual uma orfandade de filhos, né? Que filhos de pais que são ausentes na vida dele, né? O pai e a mãe são vivos, mas estão ausentes na vida do filho, até propriamente dentro de casa. Então o filho ele se sente órfão, né? Ele se sente rejeitado. Então esse é uma orfandade num ambiente espiritual, né? Dentro da sua própria casa ele se sente assim. E vamos entender os tipos de orfandade, né? Que tem. O primeiro deles é a orfandade por morte, que quer dizer quando o pai ou a mãe morreram. Então o filho, aí acontece algo, muitas vezes o filho culpa Deus por ter levado os seus filhos, os seus pais, né? Acontece uma revolta muito grande no seu coração, né? Ele bota a culpa em Deus, uma grande revolta em seu coração, uma raiva intensa, né? Sobre isso que aconteceu, e ele começa a se sentir inferior em tudo que ele for fazer na vida dele, né? Desse período em diante, após a morte dos pais, ele se sente inferior em tudo. Então essa é uma orfandade que tem. A segunda orfandade por abandono. Então o pai e a mãe abandonam o filho. Isso acontece muito, né? Hoje, nos nossos dias atuais, né? Pais que não assumem aí o seu compromisso de pai, ou mães também que abandonam seus filhos. Então isso causa no filho uma revolta pelo abandono, né? Uma mágoa muito profunda também. E eles começam a viver a vida deles assim, que antes que uma pessoa me abandone, eu abandono ela primeiro. Então ela não consegue mais confiar em pessoas, ou não consegue mais se aproximar de pessoas. Ela, né, de repente começa um relacionamento e quando vê ali que parece que não está dando legal, não, eu vou terminar primeiro, eu vou largar primeiro. Por quê? Porque eu não quero ser abandonado de novo. Então tem esse aspecto de rejeição. Então, antes que alguém me abandone, eu abandono primeiro. Essa pessoa ela se torna muito agressiva, né? Um filho muito agressivo, ele sente muito ódio de tudo, e também ninguém consegue entrar na vida dele, porque ele tem medo de se ferir novamente. Então ele tem uma dificuldade muito grande, né? A gente vê também isso muitas vezes, os filhos não aceitam, né? A mãe de repente
tem um novo marido, ou né, o marido tem uma nova mulher, os filhos não aceitam isso, né? Não aceitam por quê? Porque, se essa me abandonar de novo, se esse me abandonar de novo, então eles têm muito medo disso acontecer novamente, ou até num relacionamento, a gente vê isso também às vezes, né? A pessoa se envolve com outra, começa um relacionamento, termina, e ela fala, não, eu não vou arrumar mais ninguém para mim, porque, né, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, né, porque se decepcionaram com o primeiro, então tem aquele medo de ser abandonado de novo. Isso tanto, né, ali a gente tá falando na parte de filho, então se sente ali abandonado. E orfandade por ausência, né, até que eu citei ali do ambiente espiritual que acontece isso. Então é na situação que o pai e a mãe não morreram e nem abandonaram o filho, eles estão presentes dentro de casa, mas por conta, né, do seu trabalho, da sua correria ali, do dia a dia, sua profissão, os pais se tornam egoístas, né, ali com os filhos, e isso cria uma ausência na vida dos filhos. Os filhos, eles sentem um pai muito ausente, o pai não... e isso começa a gerar marcas na alma desses filhos, né? Esses filhos, eles se sentem rejeitados, abandonados, né? Eles perderam ali a referência de pai, de mãe. Por isso, eles estão dentro de casa, o pai e a mãe ali, mas, né... acontece de não ir lá e estar próximo do filho. Eu falei um pouquinho na aula passada sobre isso. Então, dentro da própria casa, o filho se torna órfão, com o pai e a mãe ali dentro todos os dias, mas o pai e a mãe focado em outras coisas, não dá a atenção necessária para o filho. Então vamos agora, eu vou citar algumas aqui, são bastante características do órfão, né? O que o órfão ele na verdade ele não sente, né? Não o que ele sente, mas ele não se sente amado, não se sente valorizado, não se sente importante, não se sente apreciado e não se sente com autoestima, não se sente seguro, sempre existe uma insegurança, né, nele, já citei isso, não se sente protegido, né, principalmente pela ausência do pai. Então meu pai não está aqui, ele não se sente protegido, não se sente aceito, não se sente útil, né? Ele despreza o próprio trabalho, ele não dá valor para ele mesmo, né? Isso é muito forte, ele não se valoriza, se sente constantemente sozinho, né? Isso também é muito sério. Às vezes aquele filho que se prende dentro do quarto, né? Não quer fazer amizade, é muito sozinho, é pessimista, é viciado em reconhecimento, é possessivo e ciumento, é medroso, é manipulador. O órfão se sente inferir, se sente incapaz, né? Ele se sente inferior e se sente incapaz. O órfão tem uma mente de escravo e o órfão geralmente não sabe lidar com os seus erros. Então, assim, são várias características, né, de um filho ali que se sente órfão, naqueles 3 aspectos que eu citei ali, né, do pai ou a mãe morrer, ou abandonar, ou até tá dentro de casa, mas não dá atenção, não está presente na vida do filho. Agora a gente vai falar 2 versículos aqui. O diabo, ele é sempre contrário à vontade de Deus. Então tudo que Deus falar ou tudo que Deus fazer, o diabo ele vai tentar lançar uma seta, lançar algo, uma sementinha que seja ali, para quê? Para roubar, né, uma palavra dita de Deus, né, ou algo que Deus fez na vida daquela pessoa. Satanás ele vai tentar destruir, né, usando algo. E lá em Mateus 3,17 fala assim: em seguida uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado, em quem
muito me agrado, né? Então, quando Jesus ele foi, essa passagem é quando Jesus ele foi batizado. Então, uma voz do céu fala: esse é meu filho amado, né? Em quem eu me agrado. E logo depois disso, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, né? E ele é tentado lá. Em Mateus 4:3 vai dizer que Satanás ele fala assim para Jesus: se tu és o filho de Deus, entendeu? Tipo assim, logo depois, né, alguns versículos ali depois, Satanás ele tenta lançar uma semente, algo que Deus falou poucos versículos antes, né, falando que esse é o meu filho, amado, né, em quem eu me agrado. Então Deus falou isso. E logo depois Satanás ele vem, se és tu filho de Deus, né? Se és tu, então botando uma dúvida ali no coração de Jesus. Mas Jesus ele não tinha dúvida de quem ele era, né? Ele sabia que tinha um pai e que e ele era filho, né? Que ele era filho, ele não se sentia órfão, ele sabia que Deus era o seu pai, então ele não se sentia órfão. E da mesma maneira eu falo para você hoje que é filho. Se de repente você tem o seu pai ou a sua mãe já faleceram, já morreram, ou te abandonaram, né? Ou até está dentro de casa e você se sente órfão, como eu citei, não fique assim, porque você tem um pai, né? Um pai celestial, um pai que te ama, você é o meu filho amado. Deus ele está falando, né, hoje para você isso, que você é o filho dele amado, quem ele se agrada, né? E tudo que Satanás tentar lançar, tudo que de repente até os seus próprios pais falar para você palavras contrárias dos pensamentos que Deus tem ao seu respeito, né? Por mais que a gente já entendeu aqui sobre autoridades, né? Mas essa não é uma autoridade que um pai deve lançar palavras de maldição ou palavras que não edificam a vida do seu filho. Então sempre se sinta um filho amado, porque você é filho de Deus acima de todas as coisas, acima do seu pai, da sua mãe até aqui na terra. Você tem um pai lá no céu que te ama muito e ele se agrada muito de você. Então o próprio Deus, né, ele entendia, né, quem ele era ali naquela situação. Ele era filho e filho amado, né, de Deus. Satanás ele irá se encarregar de sempre perguntar, né, se tu és filho de Deus, né, será que ele é o seu pai mesmo, né? Então diariamente, né, sempre Satanás ele vai tentar lançar essa semente, lançar algo sobre a sua vida para que você não entenda, né, o que é viver na plenitude de Deus, né, do que é ter um pai, né, do que é você ter um pai. Então Satanás ele sempre vai tentar afetar isso, né? Se ele já não estiver afetando na família, ele vai afetar até tirar a referência de esse Deus que a gente tem, um Deus pai, um Deus que nos ama. Então cuide muito disso, porque Deus ele tem uma vida plena para você viver, né? E ele é seu pai, então ele vai dar o melhor dessa terra, uma vida em abundância para você. Sempre se sinta assim. Em João 14:18, Jesus fala: não vos deixarei órfão, né? Então você não vai ficar órfão. Já citei aqui, né? Independente da situação que você está passando, se você está passando alguma dessas situações que eu citei, não se sinta órfão, né? Jesus ele não te deixou órfão, Deus ele não te deixou órfão. Em João 1:12, mas a todos quantos o receberem, aos que creem em seu nome, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então todos que creram, se você creu no Senhor Jesus, se você aceitou o Senhor Jesus, você se tornou filho de Deus. Você é filho amado, né? Já falei aqui. Então entenda isso, tome posse disso, independente do que você está vivendo, do que você vive, né? E você vai ser
a mudança de repente na sua casa, se você está se sentindo ali órfão, né, de pais presentes dentro de casa, seja a diferença, se aproxima dos seus pais, né, faça que eles se sintam amados, né, isso é muito importante também, né, você ser a diferença aí e mostrar isso para os seus pais também, mas acima de tudo, se nada disso para você, né, der certo, fazer sentido, você precisa entender que você tem um pai que te ama, que é Deus. Agora vamos entender sobre maternidade, né, o papel de uma mãe, o poder, a missão de uma mãe dentro da sua casa, né, na vida dos seus filhos. Então, o papel da mãe, ela exerce alguns aprendizados na vida do filho, e se algum deles não ser exercido, o filho vai ter algumas consequências, e a gente já vê até nos dias de hoje algumas coisas acontecendo. Então, o papel da mãe é gerar vínculo com os filhos, né? Então, quem tem a mãe presente, ela edifica o lar, né? O papel da mãe é edificar o lar. O filho, ele consegue fazer, quando a mãe ali, ela está presente no lar, ela edifica o lar, ela está presente na vida do filho diariamente. O filho, quando ele sai, né, ele vai para a sua vida, vai para o seu trabalho, seu primeiro emprego ou para a escola, ele com uma extremamente facilidade, ele consegue fazer novas amizades, né, com pessoas, ele consegue confiar em pessoas, e mesmo que uma pessoa faça mal para ele, decepcione ele consegue dar uma nova oportunidade, né, consegue dar uma nova chance para aquela pessoa, né, que de repente decepcionou ele. Então, isso é um papel da mãe. A mãe, ela quando ela tá próxima do filho, ela tá ali presente no lar, edificando o lar, o filho ele se sente assim, se sente confiante, né? E mesmo que as pessoas façam algo, ele tem ali confiança, ele tem créditos né, na vida dele. Então o filho confia, ele faz amizades com facilidade, né? A mãe, ela gera no filho o aprendizado da nutrição, né? A mãe tem o papel de exercer cuidado, de dar atenção, né? De dar apoio, noção de solidariedade, de amor. Então o filho, ele não se sente solitário, ele não é solitário, ele é atencioso, né? Ele é solidário, então ele dá atenção para as pessoas, ele dá apoio, ele está próximo. Por quê? Porque ele recebeu isso da mãe. A mãe nutriu ele com isso. Então, né, o que a gente é cheio, o que a gente transborda, né, na nossa vida, a gente consegue liberar para os outros. O que a gente não tem, a gente não consegue né, lançar sobre a vida do outro. Não consigo, se eu não estou transbordando sobre algo, eu não consigo dar para o outro. Eu estou vazio disso. Então, quando a mãe nutre isso em atenção, em apoio, em solidariedade, ali o filho, ele também vai ser assim. Ele vai ser um filho que é solidário e é atencioso, dá apoio a outras pessoas também. Organização, uma característica da mãe. Essa mãe é organizada, provendo um ambiente de ordem dentro de casa, a casa sempre limpa, organizada. O filho, ele vai se tornar uma pessoa organizada na sua vida também, né? Tudo no seu devido lugar, a sua vida equilibrada em todas as áreas. Por quê? Porque ele teve uma mãe presente que era organizada, tanto no seu lar quanto com a sua família, né? Edificando ali o lar. Então o filho, ele sabe organizar todas as coisas, né? Ele sabe organizar a sua vida, né? A sua vida não é desorganizada, porque ele recebeu isso dentro de casa. Agora, indo para a parte do pai, né? Paternidade, qual é a função do pai na vida do filho? Dar direção ao filho e liderar. Esse é o papel do pai. Então, um pai presente, ele tem uma facilidade natural e sobrenatural de fazer o filho entender o seu propósito, né, de vida, de existência, né, para que ele existe
né? Para que ele, qual o propósito da vida dele aqui na Terra? Esse é um papel do pai, dar para o filho. Então, muito cedo na vida, né? Esse filho, esse filho, ele já sabe o que ele vai ser, ele já, tendo o pai ali presente, liderando, dando a direção, ele já sabe para onde ele vai, né, o que ele vai fazer, já sabe o seu futuro, né, que caminho ele vai seguir, né? E se ele não tem um pai presente nisso, em dar direção, em liderar o seu filho, qualquer caminho serve. Então, né, se ali no mundo vir uma proposta para ir pender para as drogas, vai pender. Se vir uma proposta para trabalhar de qualquer coisa ali, indiferente, ele vai. Agora, se tem um filho, ó, esse emprego aqui, né, não que o filho tem que trabalhar, não, meu pai foi médico, eu também tenho que ser médico. Não, isso não existe, mas dar direção pro filho, o que tu gosta de fazer? Qual é o emprego, né? O que tu sonha em ser? E o pai tá ali junto, apoiando e direcionando, então faz esse curso, vai para lá, né? O pai tem esse papel de liderar e mostrar pro filho, né? Com facilidade, então, em poucos, né? Ali, com pouca idade, o filho já sabe até para onde está indo, porque aquele pai, ele tá presente. Então, a figura paterna, ela acaricia o filho com um legado e uma direção, uma orientação de vida. Então o filho, ele tem um legado, ele já tem uma direção, né, de onde ele vai, uma orientação para a vida dele. O pai, ele estabelece limites, então o limite do filho é sempre estabelecido pelo pai, né? Recebe educação com limites, tem sã consciência, né? É emocionalmente saudável o filho, assimila os conceitos de lei e autoridade. Então esse é um papel do pai, esse é o limite, né? Essas são as leis, essas são as autoridades. Então esse é um papel do pai. O pai, ele exerce isso, mostrar os valores, né? O estilo de liderança, né? O único evangelho, aqui tem uma frase, né? Que o único evangelho que os nossos filhos conseguem ler é a nossa própria vida. Então, para os pais aí, o único evangelho aí que o seu filho vai ler é o seu referencial. Ele olhar para você e ver, não, meu pai cumpre uma lei, meu pai segue as autoridades, né? Já pensou, seu filho está ali no banco de trás e você passou no sinal vermelho? O seu filho, opa, né? Então, passar no sinal vermelho não é errado, posso passar também, né? Então, muito cuidado, porque você é quem deixa ali um referencial, né? Quem estabelece limites para o seu filho. E o último deles, não, penúltimo, desculpa, é proteção. O pai tem o papel de criar confiança, segurança, descanso, conforto e tranquilidade. O filho sabe que está protegido, então esse é um papel do pai, trazer o filho para perto, mostrar que ele está protegido, seguro. Isso vai trazer para a vida dele também consequências muito boas, porque o filho, ele sempre vai se sentir protegido, vai se sentir confiante, seguro em tudo que ele for fazer. E o último, afirmação de identidade. Então esse é o papel do pai, ele tem a função de afirmar a identidade do filho, da filha ali, dos seus filhos. Ele tem o papel de afirmar a identidade, a necessidade, o filho, todo ser humano, ele tem a necessidade de ter a afirmação do que ele é, né? Então o filho, ele sabe quem eles são, né? E para onde eles vão. Então esse é um papel muito importante do pai na vida do filho, né? Mostrar a direção. Eu até teve agora mês passado o Dia dos Namorados, eu achei muito legal. A gente tem uma discípula assim, e o pai dela, ela é solteira, o pai dela nos Dias dos Namorados deu um presente para ela, assim. Então assim, mostrou assim, né, se vir qualquer rapaz aqui tentar
conquistar a minha filha, tem que fazer melhor do que eu, porque ele deu até presente no Dia dos Namorados para ela. Para quê? Para ela se sentir amada, cuidada, né? Então ali protegida pelo pai. Então qualquer pessoa que der menos, né? Eu falei ainda para minha esposa, ó, quando tiver minha filha eu vou fazer assim também. Por quê? Porque ela vai se sentir segura. Então qualquer pessoa que vir e der menos do que você está dando, né? Aqui estou falando de pai, mas você, mãe, o que você está dando para os seus filhos, né? Qualquer pessoa que der menos, ela não vai aceitar, né? Porque ela falou, na casa do meu pai, né? Eu não era tratada assim, né? O meu pai não me trata assim, a minha mãe nunca me tratou assim, a minha esposa também sempre comenta isso, meu pai sempre me deu carinho e tal. E eu me sinto, né, cuidada, ela fala por mim e tal. Então é isso, quando a pessoa ela se sente assim com outra pessoa, se sente cuidada, protegida, ela fala, não, essa pessoa eu posso confiar minha vida, né? Mas se ela não se sente, né, a outra pessoa ela não der isso para ela já vai falar, opa, tem algo de errado, tá fugindo de algo que o meu pai e a minha mãe me ensinou que era certo, que eu sempre tive na casa dos meus pais. Então a aula de hoje é essa, né? Que a gente possa entender que a gente é filho amado, né? Que a gente deve ser pais presentes, mães presentes, né? Que ali todas as características se encaixe nisso, né? Se você viu que você de repente está fora, né, de algum desses papéis na vida do seu filho, esteja ali presente, né? E se você é filho, os seus pais não são assim, mas você é o cristão, você é a diferença. Comece a fazer que esses papéis voltem a acontecer dentro da sua casa. Amém? Então a aula de hoje era isso, espero que tenha edificado muito a sua vida. Eu gosto muito de falar sobre isso, família. Amém? Que Deus te abençoe, feche seus olhos, a gente vai estar orando, encerrando essa aula. E semana que vem a gente já está indo para, né, a nossa última aula do terceiro módulo. Amém? Senhor Deus e Pai, eu coloco a vida de cada um diante da Tua presença, te agradecendo sobre essa palavra, Pai, que fala sobre orfandade, maternidade e paternidade, Pai. Que cada um aqui venha entender que precisa exercer, Pai, o seu papel de filho, de se sentir amado. Se tem algum filho aqui, Pai, que se sente órfão, de repente, de pais que já se foram, ou de pais que abandonaram, ou de repente de pais que estão presentes dentro de casa, Pai, mas estão ausentes na vida desse filho, e esse filho se sinta órfão, Pai. Que hoje, Pai, o Senhor esteja visitando ele, Pai. Que o Senhor esteja derramando do Teu amor, Pai. O amor de um Pai que ama e que eles se sintam filho amado de Deus, Pai. Que eles também coloquem na mente deles que eles devem procurar os seus pais, falar que eles estão sentindo isso, pois eles têm liberdade de filho de chegar num pai e dizer, pai, eu não estou me sentindo amado, pai, eu não estou me sentindo que o pai está presente, e que eles também possam liberar perdão de repente para esses pais que de repente abandonaram, que eles voltem a ter amor pelos seus pais, pai. Em nome de Jesus também coloco as mães, os pais, que eles venham exercer esses papéis dentro de casa, para que edifiquem o seu lar, para que tenha lar protegidos, lar seguros, e que a bênção do Senhor esteja sobre esse lar, Pai. Que a Tua mão esteja protegendo, guardando a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra, por toda a direção e pelo Teu Espírito Santo estar presente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Tenham uma ótima semana e até a próxima aula.